Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. O programa de hoje irá falar sobre os seguintes assuntos. Produtores rurais querem dobrar a produção sem desmatar. Pesquisadores descobrem que flor de hibisco podem conter o câncer. Brasil supera a reciclagem de alumínio. A conquista do cerrado com a correção do solo e a criação de plantas adaptadas ao clima do Brasil, principalmente a soja, fez a explosão da agricultura brasileira tornar o país um dos maiores produtores de carne e grãos do mundo. Calcula-se em 30 milhões de hectares os pastos que precisam ser renovados só no cerrado. A área equivalente ao espaço hoje ocupado por toda a agricultura nacional. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor. Olá, Elia. Recuperar estas terras seria uma possibilidade extraordinária para o Brasil. Seria praticamente dobrar o fator terra como fator de produção, permitindo uma outra agricultura ao lado da já existente. Esse é um dos objetivos da integração pecuária, lavoura, floresta. Em 3 milhões de hectares, já se usa o sistema de integração pecuária-lavoura. Hoje se admite que nós possamos recuperar também os solos arenosos, e esta é a fase difícil em que se encontra esta integração de lavouras. Em Paraguaçu Paulista, no estado de São Paulo, 70% de toda a área da região rural é formada por um solo de baixa fertilidade e com estrutura frágil, como dizem os técnicos. A falta de tratamento adequado pode causar muito estrago na propriedade. O estado de São Paulo tem 9 milhões de hectares com pastagens já degradadas. Quase a metade da área está na região oeste. Boa parte dos pecuaristas enxerga as pastagens não como uma cultura que deve receber um investimento e ter a reposição dos nutrientes que vai fornecendo nas suas lavouras a cada ano. Esses pecuaristas somente tiram a cada ano os nutrientes do solo que são levados para fora através da carne e não são repostos através de uma cultura que seria uma lavoura normal, convencional. No entanto, no meio dessa realidade, algumas propriedades chamam a atenção por causa do vigor dos pastos depois de incorporarem o sistema lavoura-pecuária. A chave da mudança é a gestão, para produzir de forma intensiva o ano inteiro. Em uma área que antes produzia 3,3 arrobas por hectare, hoje, no mesmo período, ou seja, em um ano, são produzidas 6 arrobas e meia. Além disso, mais uma safra de soja com aproximadamente 3 mil quilos, 3 toneladas de grãos. O rodízio segue um determinado calendário. Em outubro é plantada a soja, que fica no terreno até o mês de março. Em março dá-se a colheita, março do ano seguinte. Logo em seguida, em abril, entra o capim, ou seja, a pastagem. 2 meses depois, em junho, entra o gado, que fica nesse local até o final do ciclo, que recomeça completamente em outubro. Essa forma consorciada de lavoura e pecuária acaba gerando dinheiro, tanto para o pequeno como também para o médio e o grande produtor, evitando que eles tomem empréstimos cujos juros oscilam entre 2,5% ao ano até 8% ao ano, dependendo do enquadramento do produtor. As pastagens estão aos poucos sendo renovadas com a integração lavoura-pecuária. Anos passados, nesta época do ano, era tudo marrom, só tinha palha e capim seco, sem comida para o gado. Agora, os pastos estão verdejantes, com a integração lavoura-pecuária. Além de tudo isto, há um outro fator que também anima os adeptos, os aplicadores, os que abraçaram a integração lavoura-pecuária, que é
o favorecimento ao meio ambiente. Um solo vegetado é um solo que absorve carbono e não emite. Quem emite são os solos degradados. A integração lavoura-pecuária-floresta ganhou tamanha importância que foi criada uma Embrapa só para tratar do assunto. Instalado em Sinop, no Mato Grosso, este instituto da Embrapa tem 72 hectares de pesquisas divididas em 10 sistemas de produção. Os 25 pesquisadores trabalham em diversas áreas, mas o foco é o desenvolvimento da tecnologia da integração. Eles intensificam as pesquisas no campo e também nos laboratórios, alguns deles móveis. No sistema de integração pecuária, lavoura, floresta, a área florestal é o terceiro elemento. E o eucalipto, que é plantado como esse terceiro elemento para render com a venda do produto, render com a venda da madeira, também protege o animal, tornando o local mais agradável e favorece o meio ambiente. É claro que neste ambiente, para que o gado possa circular por entre as árvores, o plantio será menos adensado do que num povoamento florestal típico de eucalipto. Também foi instalado no pasto um outro aparelho para medir a emissão de metano pelos animais, gás que é 32 vezes mais tóxico do que o gás carbônico em relação ao efeito estufa por eles causado. Sem contato com o pesquisador, o boi é atraído para o coxo com alimentação. Basta que ele permaneça na área por no mínimo 2 minutos para que seja feita a medição. Segundo a Embrapa, em uma pastagem de boa qualidade, um boi produz 47 gramas de metano por quilo de animal vivo. Na pastagem degradada, a quantidade de gás metano sobe para 76 gramas. Na realidade, estamos vivendo uma nova revolução na agropecuária. E esta revolução está ocorrendo aqui no Brasil. Quando se imagina que em 2050 o mundo terá que produzir uma quantidade muito maior de alimentos do que hoje, já que a sua população segue crescendo, não dá para fechar a conta sem que ocorra uma revolução agrícola no mundo tropical. E o Brasil está sendo a base desta revolução agrícola. A integração lavoura-pecuária-floresta é um conceito mais próximo de quem faz agricultura e um pouco distante de quem só cria gado. Mesmo assim, essa tecnologia inovadora integra os setores do campo, está presente e estará cada vez mais presente em todas as regiões do país. Afinal, é uma tecnologia agronomicamente eficiente, socialmente justa, ambientalmente preservadora e economicamente rentável. Esses atributos são absolutamente indispensáveis, todos eles, para beneficiar não apenas o produtor, mas a sociedade e o ambiente como um todo. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. O Viver Sustentável pergunta: qual desses materiais não é reciclável? Letra A, pilha. B, isopor. C, jornal. Ou letra D, embalagem longa-vida? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses materiais não pode ser reciclado. A resposta correta é letra A, as pilhas. Além disso, elas têm alto potencial para poluir o solo e a água. Portanto, jogue pilhas e baterias em lixeiras especiais. Pesquisadores de Itajaí descobriram que uma espécie de hibisco pode inibir o avanço do câncer do cólon. O experimento foi feito em ratos e apresentado no Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição em agosto. Os pesquisadores agora verificam os resultados de novas experiências feitas com o chá da planta.
Essas pesquisas se iniciaram no final de 2014 nos laboratórios de pesquisa de nutrição experimental da Universidade do Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. Em visita à unidade da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, os técnicos apresentaram a planta aos estudantes do curso de nutrição. O vermelho intenso chamou a atenção como fonte antioxidante. Como os trabalhos científicos com a espécie Hibiscus cannabinus são muito raros, os pesquisadores tiveram que descobrir mais sobre a mesma planta. Como um dos pesquisadores já tinha um trabalho relacionado ao câncer de colo, o grupo resolveu direcionar o estudo sobre o hibisco para essa área, para essa linha. No início de 2015, estudantes induziram o câncer de colo em 2 grupos de ratos da linhagem Wistar. Um conjunto de animais foi submetido a uma dieta normal e o outro teve alimentação enriquecida com o extrato seco do hibiscus, da flor do hibiscus. A conclusão do estudo é que os ratos que tiveram acesso ao hibisco tiveram inibição no avanço da doença. Os pesquisadores explicam que o hibisco fez com que diminuíssem as alterações no DNA das células cancerosas no colo dos ratos. E, além disso, também diminuiu o número de células afetadas. A equipe de pesquisadores continua os estudos e o objetivo agora é facilitar o uso dessa espécie de hibisco pela população, por isso a ideia do chá. Quando for certificado que não há nenhum risco para humanos, serão feitos testes com pessoas. Porém, as pesquisas com animais devem continuar por pelo menos mais um ano. O foco não é muito a prevenção. Há vários alimentos que podem ser usados na prevenção do câncer, como o brócolis. A ideia é algo que possa ser usado contra a doença, quase uma quimioterapia natural. Uma outra boa notícia dada por esses pesquisadores é que o hibiscus pode vir a ser uma forma de tratamento de outros tipos de câncer. Não percam no próximo bloco as matérias sobre os novos recordes na reciclagem de alumínio e de óleo. Você sabia que o Brasil é o país que mais recicla latas de alumínio no mundo? Nós conseguimos reaproveitar 94% das latas consumidas. Em segundo lugar, vem o Japão e a Argentina, com 90% de reciclagem. Mas os japoneses são os que mais reciclam garrafas PET, com um índice de 62%. O Brasil está na casa dos 51%. Para ficarmos em primeiro lugar também na reciclagem das garrafas PET, contribua, separe corretamente seu lixo. Olho vivo, consumidor. Nos países da Europa e nos Estados Unidos, o índice de reciclagem de carros chega a 95%. O Brasil está muito longe deste número. Aqui, nós reciclamos apenas 1,5% dos veículos que saem de circulação. No Japão existe a lei de reciclagem de automóveis com meta de 70%. Uma lei dessas no Brasil seria um alívio, já que só na cidade de São Paulo, 400 carros precisam ser removidos todos os dias das ruas por conta de problemas mecânicos. Além disso, a idade média de nossa frota é de 9 anos para automóveis e 17 para caminhões. O Brasil, o maior coletor de latas de alumínio do mundo, superou em 2014 seu próprio recorde em reciclagem desse tipo de material, com 98,4% de reutilização, em parte pela alta do preço da energia, informaram fontes do setor. Quem comenta sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tame. Esses números são positivos para o meio ambiente, mas refletem também um momento extremamente difícil por que passa a economia brasileira, vivendo um processo de recessão, caracterizado por uma perda do PIB, uma queda do PIB, do Produto Interno Bruto, juros altos, alto desemprego e a inflação
muito alta, quase o dobro do estabelecido inicialmente pela meta do governo, que era pouco mais de 6%, e nós já passamos de 10,5% ao ano, de acordo com as últimas estatísticas do próprio governo. Nesse cenário, é natural que os custos do uso de energia na indústria se elevem, o que faz com que a produção primária de alumínio encareça. Com isso, a reutilização do material a partir da reciclagem ganha mais força, com 98,4%, 1,3% a mais do que em 2013, quando havia sido estabelecido um recorde. Entre março de 2014 e o mesmo mês de 2015, o preço da energia no Brasil teve um aumento de 60%, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, depois de anos de controle por parte do governo. Este aumento no custo da energia faz com que haja uma migração na produção de alumínio primário, deixando de haver uma produção e, consequentemente, havendo uma desindustrialização do alumínio primário a partir da bauxita e um crescimento da sua reutilização, ou seja, da reciclagem das latinhas. As indústrias que insistem em continuar produzindo seu próprio alumínio primário são aquelas que produzem a sua própria energia, já que sem isso elas não conseguiriam continuar no mercado. A produção de alumínio secundário a partir da reciclagem tem um consumo de energia 95% menor desde que comparado com o processo primário, cuja produção mundial migrou para países como a Rússia e a China. Infelizmente, o alumínio secundário é limitado. Hoje estamos em 500 mil toneladas por ano e não há como colher mais. De acordo com a Associação Brasileira de Alumínio, o Brasil consome anualmente 1,4 milhão de toneladas de alumínio, das quais 33% são destinados à embalagem, como latas de bebidas e outros produtos. Além disso, não podemos esquecer de que nos próximos anos o Brasil poderá viver um novo aumento no consumo deste mineral, o alumínio, com a sua incorporação na produção das carrocerias e de partes de automóveis, a fim de reduzir o seu peso e o seu consumo de combustível. O primeiro aumento no consumo de alumínio no Brasil deveu-se ao seu uso nas embalagens, notadamente de bebidas e outros produtos. O segundo aumento deverá se dar com a incorporação do alumínio à produção das carrocerias de automóveis, ou seja, de veículos automotores, que pela legislação terão que reduzir as suas emissões de carbono. Isso deverá se dar pela substituição do combustível ou pela redução do mesmo, o que se fará em decorrência da redução do peso com o uso do alumínio. O Brasil tem uma média de 30 quilos de alumínio por carro, frente a 150 quilos de alumínio já utilizados pela indústria automobilística nos Estados Unidos por veículo. A reciclagem de alumínio no Brasil é maior do que a reciclagem desse mesmo mineral no Japão, nos Estados Unidos e em diversos países da Europa. Além disso, convém lembrar que muitos integrantes de comunidades pobres no Brasil, organizados em cooperativas ou mesmo informalmente, têm na reciclagem a única forma de conseguirem agregar receita para o sustento e para a provisão de suas famílias. Vamos assistir agora como se dá o processo de reciclagem do alumínio. Quando pensamos em reciclagem, o primeiro nome que nos vem à cabeça é alumínio. Ele pode ser reciclado infinitas vezes, sem perder suas características no processo de reaproveitamento, ao contrário de outros materiais. A reciclagem de 1 tonelada de alumínio economiza energia equivalente a mais de 4.000 litros de combustível ou a eletricidade utilizada por uma família americana durante 3 anos e meio.
E o Brasil, pela 9ª vez, é o campeão mundial de reciclagem de latas de alumínio. De cada 100 latinhas vendidas no mercado e consumidas, 98 latas voltam a ser lata pelo processo de reciclagem, cujo ciclo é de 30 dias. Então, entre o momento que você tira a latinha da prateleira do supermercado e ela retorna envasada para a prateleira do supermercado, você tem um ciclo de 30 dias. Então, uma mesma lata de alumínio ela é reciclada 12 vezes ao ano. Somando tudo, foram reaproveitadas 198.800 toneladas de latas, das 202.500 toneladas consumidas. 98,2% das latas vendidas. Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Alumínio e Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade na coletiva de imprensa que aconteceu na última semana. A gente olha a reciclagem de alumínio, de latas de alumínio como sendo um negócio. Ela injetou na economia 1,3 bilhões de reais. Se fosse considerada uma empresa à parte, ela estaria entre as 1000 maiores empresas do Brasil. O alumínio pode ser reciclado tanto a partir de sucatas geradas por produtos de vida útil esgotada, como de sobras do processo produtivo, utensílios domésticos, latas de bebidas, esquadrias de janelas, componentes automotivos, entre outros. Podem ser fundidos e empregados novamente na fabricação de novos produtos. Pelo seu valor de mercado, a sucata de alumínio permite a geração de renda para milhares de famílias brasileiras, envolvidas da coleta à transformação final da sucata. A reciclagem do alumínio representa uma série de vantagens. Economiza recursos naturais, energia elétrica. No processo, consome-se apenas 5% da energia necessária para a produção de alumínio primário, além de oferecer ganhos sociais e econômicos. Com a reciclagem do alumínio, os ganhos são de todos nós. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço do material reciclável para a cidade de Camaçari, Bahia. Papelão, R$ 230. Latas de aço, R$ 180. Latas de alumínio, R$ 3.200. Plástico rígido, R$ 1.500. E PET, R$ 1.000. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas para contato@viversustentável.net e acesse nossos arquivos de matérias pelo site viversustentável.net ou acesse nosso canal no Facebook. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.